Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, depois das minhas férias é justo que eu pregue 1h30, né? Só para matar a saudade, né? Muito bem, meus santos. Estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje, ele quase que parece uma má notícia. Etimologicamente, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Mas, à primeira vista, o evangelho parece uma notícia não muito agradável, porque diz que nós devemos amar os inimigos. Como é que diz aqui no versículo 27? Lucas, capítulo 6, versículo 27. A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. E se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Quando nós ouvimos isso, de imediato, nos causa uma certa estranheza, um certo incômodo. Como assim? Amar dessa maneira os inimigos? Mas o problema é que nós nos esquecemos do ponto principal. Antes de nosso Senhor falar como nós devemos ser, Ele está falando como Ele é. Antes de nosso Senhor falar como nós devemos proceder com os outros, Ele está falando como Ele procede conosco. Isto é, nosso Senhor está revelando aqui o seu coração, o coração dEle. Ele está falando como Ele é. Isto é, Ele ama os inimigos. Ele faz o bem a quem lhe faz o mal. Ele derrama graças sobre aqueles que lhe viram as costas. Como diz aqui o salmo de hoje, o Senhor é bondoso, é compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Então, primeiramente aqui nós temos que ver o coração de Deus para conosco.
Porque a nossa tentação é já achar que isso se refere primeiramente a nós. Isto é, eu devo amar os inimigos. Sim, mas por quê? Porque eu, quando era inimigo de Deus, Deus me amou e por mim se entregou. Não é assim que diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, nos versículos 8º e 10º? Diz assim: mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E aí, São Paulo continua para explicitar, para ficar bem claro o que ele quer dizer. Versículo 10º. Se, quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com quanto mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, aí você vai dizer, mas padre, mas eu nunca fui inimigo de Deus. Meus irmãos, quando nós cometemos um pecado mortal, a inimizade se instala no nosso coração. Quando nós cometemos um pecado mortal, livre-nos Deus, o ódio se instala na alma daquela pessoa, mesmo que você não perceba. Normalmente não se percebe, porque como a alma está unida ao corpo, isso compromete a sua clareza espiritual. Mas se uma pessoa, livre a Deus, se uma pessoa morre em pecado mortal, ela se vê no estado em que ela se encontra, de um ódio mortal para com Deus. Então, todas as vezes que alguém comete um pecado mortal, ela está odiando a Deus, mesmo que ela não perceba. Pois bem, São Paulo aqui está dizendo, quando nós então odiávamos a Deus, Ele morreu por nós e continua então realizando esse amor. Porque todas as vezes, por exemplo, que você entra na fila do confessionário para confessar pecados mortais, nosso Senhor misericordiosamente está amando você. Está realizando isto que Ele diz aqui na sua palavra. Nós ouvimos no versículo 35, diz aqui: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Isto é, os exemplos que nosso Senhor está dando é que Ele quer enfatizar o quê? Que nós precisamos mudar de mentalidade. O mundo, ele tem uma lógica. Se nós pusermos em prática a lógica do mundo, nós não seremos parecidos com o nosso Pai do céu. Nós não seremos parecidos com Jesus. Então, com quem nós queremos ser parecidos? Continua. Então, se nós amarmos os nossos inimigos, então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Meus irmãos, não há coisa, talvez, que mais doa no nosso coração do que a ingratidão, né? Quando você faz o bem a uma pessoa, quando você ama uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa e ela é ingrata. E, se ela der um passo além, ela é má, ela retribui com maldade. Não apenas ela é ingrata no sentido de ela não fazer coisa alguma, mas não só ela não faz nada de bom, como ela faz ainda algo de mal. Ela prejudica você. E nosso Senhor diz que nós precisamos amar essas pessoas, porque é assim que nós agimos com Ele. O grande problema é que nós somos esquecidos. Nós nos esquecemos de como nós agimos com Deus. Nós temos uma ideia muito falsa e muito elevada de nós mesmos. Quando alguém diz assim, olha, você sabe que você é merecedor do inferno, a pessoa ouve isso e até se espanta, porque como assim, eu, merecedor do inferno? Não, eu sou muito bom. Mas nós precisamos ter esta visão clara
a respeito de nós mesmos, para que nós vejamos a bondade de Deus. Como é que diz o Salmo 50? Diz assim: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Isto é você reconhecer a sua miséria, o seu pecado. E aí, quando um irmão pecar contra você, a sua atitude vai ser diferente, porque você vai ver que também não poucas vezes você pecou contra Deus. Quando um irmão, por exemplo, traiu você, e aqui eu gostaria que cada um pensasse em alguma situação, em uma traição, em uma ingratidão, em uma desonestidade que você tenha sofrido, e que isso de alguma maneira tenha magoado profundamente você. Pois bem, o caminho de você perdoar essa pessoa é de você reconhecer que você, da mesma maneira, tem agido com Deus. Pode ser que você não tenha cometido aqueles pecados. Pode ser que você nunca tenha traído ninguém. Pode ser que você nunca tenha prejudicado ninguém. Pode ser que você nunca tenha sido ingrato com ninguém. Mas de verdade, eu até duvido que isso tenha acontecido, mas digamos que isso tenha acontecido, que você nunca tenha feito nada disso contra ninguém. Mas de verdade, para com Deus, será que você não tem sido ingrato quando você sempre faz a menos por Deus do que você deveria fazer? Porque quem é que pode amar a Deus na mesma medida que Ele nos amou? Ele me amou entregando a sua própria vida, de modo que eu sempre estou aquém. E quantas vezes a minha consciência me diz, faça dessa maneira, e eu faço de uma outra maneira, que eu percebi que não era da vontade de Deus. Mesmo que não tenha sido um pecado mortal, mas eu fui ingrato, eu não fui generoso. Quando nosso Senhor pede que você seja de uma generosidade maior para com, por amor a Ele, para com alguém, e você retrocede, você dá um passo atrás, você diz, não, isso aqui já é demais. Então, quantas vezes nós agimos contra Deus, contra a vontade de Deus, e aí, pior ainda, quando você comete pecados explicitamente contra Deus. Você faz algo que ofende a Deus. E nosso Senhor, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Nós precisamos, meus santos, meditar essas palavras para que elas caiam no nosso coração e frutifiquem. Que quando você se souber de verdade amado por Deus, vai ser tão mais fácil amar aquele que é mau, perdoar aquele que lhe fez o mal. Por quê? Porque Deus é assim. E quanto maior for a sua comunhão com Deus, mais parecido será o seu coração com o coração de Deus. De modo que você não saberá amar de uma outra maneira. Amar faz bem. Perdoar faz bem. Quando o nosso Senhor pede que nós amemos os nossos inimigos, Ele não está querendo apenas a nossa felicidade no céu. Sim, é a principal. Mas Ele quer já a nossa felicidade aqui na terra. Que quando você guarda rancor, ódio, raiva, mágoa contra alguém de uma maneira bem voluntária, eu não estou falando quando você involuntariamente, quando se recorda de algo de mal que lhe foi feito, lhe vem aquela mágoa, mas você de imediato, você procura afastar e diz, não, Jesus, eu não quero esse sentimento no meu coração, tira isso de mim. Não, eu estou falando daquele sentimento
em que você consente, que você, quando percebe aquele desejo mal no seu coração, você consente, você diz, é isso mesmo, eu quero que ela se dê mal, eu quero que ele sofra. E não me venha dizer, não, padre, eu estou dizendo isso porque eu quero que ele se converta. Entendeu? Geralmente, esse eu quero que ele se converta é apenas a falsidade que você diz para você mesmo, para você mesma, porque você tem vergonha de reconhecer diante de Deus e diante de você mesmo, de você mesma, que você nutre aquele sentimento mal no seu coração. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor, por quê? Porque isso vai envenenar o seu coração. Isso, além de lhe causar males físicos, vai lhe causar um mal espiritual. O seu coração vai se tornando cada vez mais semelhante ao coração do diabo, que é mau, que é invejoso, que é vingativo, que deseja a morte e a desgraça. Veja aqui a primeira leitura. Que exemplo belíssimo de generosidade. Diz que Saul estava se roendo de inveja e de ódio de Davi. Porque Davi tinha se tornado um guerreiro. E Davi tinha vencido várias batalhas. E a gota d'água foi quando Davi voltou vitorioso de uma batalha a favor do rei Saul. Davi ainda não era rei. Davi era apenas um guerreiro de Saul. Quando Davi voltou vitorioso, o povo cantava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando Saul ouviu isso, o quê? Deram mais para Davi? Estão achando que Davi é um melhor guerreiro do que eu, e a inveja se instalou no coração de Saul. E Saul então começou a procurar matar Davi, e Davi fugiu. Então aqui é o contexto quando diz assim: naqueles dias Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Então, Saul queria matar Davi. Diz aqui que à noite, quando o acampamento de Saul foi dormir, todos estavam dormindo, e Davi entrou no acampamento e chegou ao lado de Saul, que dormia, junto à sua lança. E diz que Absai disse a Davi, versículo 8º, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 8º. Absai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada só, e não será preciso repetir o golpe. Isto é, ainda revestiu de espiritualidade aquela maldade. Olha, Davi, Deus colocou o teu inimigo em tuas mãos, tu podes matá-lo com uma lançada só. E diz que Davi responde: Deus me livre, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aquele rei era mau? Era mau, mas era um ungido do Senhor. Todos nós, meus santos, somos ungidos. Todos nós, cristãos, somos ungidos. Nós poderíamos e deveríamos agir dessa mesma maneira. Deus me livre, odiar alguém. Deus me livre, pagar com a mesma moeda. E olhe que, segundo a mentalidade da época, era algo justo. Se ele queria a minha morte, eu posso querer a sua morte também. Quantas vezes, meus santos, nós justificamos as nossas maldades com falsos raciocínios? Não poucas vezes. Quantas vezes nós justificamos a maldade que nós nutrimos e consentimos no nosso coração? E nós precisamos pedir o auxílio da graça de Deus, graça esta que foi em auxílio de Davi, que foi socorrido, porque Deus opera em nós o querer e o fazer, não é isso? Se Davi quis o bem diante de um conselho mau, é porque ele foi socorrido pela graça. E Davi disse: Deus me livre. Pegou a lança,
se afastou, saiu do acampamento e gritou de lá: olha, Saul, acorde, eu podia ter te matado e não te matei. Saul disse que está arrependido e que estava muito grato por aquilo que Davi lhe tinha feito, mas depois dos acontecimentos vai desejar novamente a morte de Davi. Mas Davi agiu com o coração de Cristo, Cristo que ele ainda não conhecia. Mas nós conhecemos, meus irmãos, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência. Diz aqui o salmo de hoje, né? Tão bonito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quem dera que nós não nos esquecêssemos de quantas vezes fomos perdoados, dos pecados que já confessamos e que saímos com o coração tão aliviado, sabendo que nós fomos perdoados por Deus. Ora, queremos ser parecidos com nosso Senhor, que nos perdoa, ou queremos ser parecidos com o diabo, que é o invejoso, que é o mau, que deseja a morte e a condenação de todos nós? A decisão aqui é de cada um. Não tenhamos dúvidas de que se nós, auxiliados pela graça, nos decidirmos amar, a graça nos socorrerá. A graça esta que está suscitando no coração aqui de cada um, que eu tenho certeza, se alguém aqui tiver um inimigo no seu coração, tenho certeza que nosso Senhor está lhe dando agora a graça de você perdoar. Mas cuidado, você não precisa ter um inimigo terrível para você aplicar esta palavra. Pense naquelas pessoas que lhe fazem o mal, pequenos males, pequenas ingratidões. Quantas vezes, quando a sua esposa está mal-humorada, você resolve pagar com a mesma moeda? Quando um amigo seu, sei lá, lhe foi ingrato, não lhe fez uma gentileza, você que tantas vezes, tantas gentilezas a ele fez, aí você diz: tá bom, a partir de agora eu vou também fazer dessa maneira. Eu não vou fazer o mal, eu não quero que ele morra, eu não quero a desgraça dele, eu não quero a desgraça dela, mas eu também não quero mais fazer o bem, porque quando eu precisei não me ajudou, né? Mas quando você opta por uma atitude assim, você está se afastando do coração de nosso Senhor. Queira ser parecido com Jesus, queira ter um coração como o do Pai. Como é que Jesus diz aqui, versículo 35, e sereis, quando perdoardes os vossos inimigos, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bom, é bondoso também para com os ingratos e os maus. Então, quando eu faço o bem, quando eu perdoo, quando eu abençoo aqueles que me amaldiçoam, eu me assemelho ao coração de nosso Senhor. A sua palavra entra no meu coração e produz fruto. A Eucaristia que eu recebo entra em mim e produz fruto. Mas se eu ouço esta palavra e não a ponho em prática, se eu vou me deixando levar simplesmente pelos meus impulsos, eu vou me tornando cada vez mais carnal, mundano e parecido com o diabo. Mas, meus irmãos, diante desta palavra, primeiramente você recebeu a notícia de que Deus está falando a respeito do coração dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, isto é, eu preciso então dar este passo e amar de uma maneira semelhante, porque eu quero me assemelhar a Deus, ao meu Senhor, a Jesus. Mas nós iremos reconhecer de que nós não temos esta força. E o que fazer? Suplicar a graça. Eu citava aqui, logo no início da homilia, Romanos capítulo 5, versículos 8 e 10, né? Que diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Mas se nós voltarmos um pouquinho para o versículo 5,
Romanos, capítulo 5, versículo 5, nós iremos encontrar: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Peça ao Espírito Santo. Você tem pedido a Jesus a graça de um coração semelhante ao dele? Você tem pedido ao Espírito Santo para que você ame como Jesus ama, que você olhe para as pessoas com os olhos de nosso Senhor, para que você até sofra as ofensas com o Espírito, com o Espírito de Cristo e não com o Espírito mundano. Que se você não tem o Espírito de Cristo, quando você é ofendido, vem a raiva, a ira, o desejo de vingança. Mas quando você está com o Espírito de Cristo e você recebe uma maldade, uma ingratidão, você sofre, sim, porque nós somos seres humanos, nós iremos sofrer a ingratidão. Até Jesus, quando foram ingratos para com ele, ele sentiu, ele purificou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Ele disse: só tu voltaste para agradecer? Mas foram 10 aqueles que foram curados. Quando Judas beijou Jesus, ele disse: é com um beijo que tu traz o filho do homem? Isto é, Jesus sente também a ingratidão. E isso aqui é humano e até é importante para que você dê o passo além. Você sentiu aquela ofensa, você sentiu aquela ingratidão, mas você escolhe agir como Jesus. Ter um coração semelhante ao de nosso Senhor. Mas para isso você precisa suplicar a graça de Deus. Então vamos lá. Nas nossas orações, todos os dias, você pedir a nosso Senhor a graça de um coração bondoso, de um coração generoso, de um coração misericordioso, porque afinal de contas, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Não é assim que nós ouvimos aqui? Versículo 31, vai dizer: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Primeira palavra. Então, eu quero que os outros sejam bons comigo, seja bom também. Eu quero que os outros me façam o bem, faça o bem também. São Pedro Crisólogo, padre da igreja, ele diz assim: muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Vou repetir. Guarde, anote, escreva num papel, cole na porta da geladeira, ponha como papel de parede do seu computador. Muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Ele me magoou, eu não perdoo. Ai meu Deus, me perdoa os meus pecados. Como é que você negou para ele o que você pede para você? Ah, eu não tenho paciência não. Olha, falou o que quis, vai ouvir o que não quis. Ai Senhor, tenha paciência comigo. Como é que você pede paciência para você? Você que não quer ter paciência com o outro. Percebe? Muito mal pede, suplica quem nega para os outros o que pede para si. Versículo 36, Jesus vai dizer essa mesma coisa: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Olha aqui o que nosso Senhor está dizendo, que Ele vai nos dar muitas graças, que serão graças generosas, abundantes, uma boa medida, calcada, isto é, quando você vai socar para que caiba muito naquela sacola. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos.
Imagine, meus santos, eu saber que no dia do juízo final, nosso Senhor vai olhar para mim e vai me julgar com paciência, com misericórdia, com bondade, porque com paciência, com misericórdia e bondade, eu agi com os meus irmãos. Mas, se eu agir com os meus irmãos com dureza, sed lex dura lex, a lei é dura, mas é a lei. Comigo é assim. É a lei. Eu quero a justiça. Muito bem. Então, com justiça, você será medido. Nós rezamos isso todos os dias. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu estou dizendo a Deus: Senhor, perdoa-me a mim, da mesma maneira que eu perdoo os meus irmãos. Como é que você tem perdoado? Como é que você tem agido com as pessoas que lhe fazem o mal, que lhe querem o mal? Com que espírito você tem olhado para essas pessoas? Pode ser a sua vizinha antipática, que fala mal de você pelas costas e pela frente. Pode ser uma pessoa da sua família que o feriu, que o traiu, que o magoou. E você hoje é chamado a suplicar a nosso Senhor a graça de ter um coração como o dele. E a boa nova é que isso fará você mais feliz. Quando você perdoar, quando você disser assim: Jesus, eu quero perdoar, eu perdoo. Isso vai aliviar o seu coração. E saiba, o perdão não é sentimento. Pode ser que coexista ao seu ato de perdoar o sentimento, porque você está ainda progredindo na sua vida espiritual, coexista o sentimento de revolta com o qual você não consente. Quando vem à sua lembrança aquele acontecimento, você até tende a se revoltar, mas você diz: mas eu não quero, Jesus, agir assim. Eu quero um coração misericordioso. Eu desejo o céu para essa pessoa. Eu desejo que ela se converta e que ela seja muito feliz nesta vida já, Jesus. Eu não quero que ela seja feliz apenas no céu. Eu quero que ela seja feliz aqui na terra. Porque muitas vezes o seu desejo de conversão do outro é disfarçado. Que sofra bem muito, que depois vá para o céu. Não. Diga: Jesus, eu quero que ele seja muito feliz aqui na terra e que vá para o céu. Que o Senhor trabalhe no coração dessa pessoa, Jesus. Que ele não te ofenda mais. Que ela não te ofenda mais. Percebe? Você saiu do centro, né? Você não está mais preocupado se aquela pessoa ofendeu você ou traiu você. Não, Jesus, que ele não te ofenda mais. Que todo pecado ofende primeiramente a Deus. Então, Jesus, que ele não te ofenda mais. Converte-o, Jesus. Imagine que maravilha se você pudesse dizer assim: Senhor, eu peço para mim o dobro de tudo que eu desejo para os meus inimigos. Se você deseja o bem, você vai ter o dobro do bem. Se você deseja a felicidade, você vai receber o dobro da felicidade. Se você deseja saúde, você vai receber o dobro da saúde. Eu desejo em dobro, Senhor. Eu recebo em dobro o que eu desejo para os meus inimigos. E dou o dobro a eles de tudo o que eu quero para mim. E normalmente todos nós queremos bênçãos, graças, tranquilidade. Desejo o dobro. O que eu quero para mim, eu dou o dobro para ele. E o que eu desejo para ele, eu quero o dobro para mim. Se o seu coração for um coração semelhante ao de nosso Senhor, essa prece só vai trazer paz para você. Mas se o seu coração for diferente do coração de nosso Senhor, parecido com o coração do inimigo, essa prece será a sua ruína. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nosso Senhor, misericordiosamente, nos conceda um coração semelhante ao seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.